Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR neste dia 24 de junho, segunda-feira. Você começa aqui pelo canal do Boi, pela internet, pelas redes sociais e também pela TV Imaculada Conceição, a nossa programação com aquelas informações que são importantes para o seu negócio, para a sua rentabilidade. E no programa de hoje eu vou trazer algumas informações importantes para você. Vou falar a respeito da semana, porque a semana tem muita movimentação por conta do encontro do G20 em Osaka, no Japão, que deve ter uma reunião entre Xi Jinping, da China, e Donald Trump, dos Estados Unidos. Ainda nesta semana, na sexta-feira, tem um relatório trimestral de estoques norte-americanos, que deve confirmar um estoque de milho bem mais baixo trimestralmente, mas pode trazer surpresa no fator da soja. Uma outra questão que nós vamos abordar aqui é o que vem acontecendo com o mercado do café, estoques europeus e o entendimento de um dos maiores especialistas do Brasil que participa do programa conosco, Eduardo Carvalhais. E eu começo o programa de hoje falando a respeito da China, que durante esse mês de maio comprou 63% a mais de carne suína. Este é o assunto de agora. Falo da China, que de acordo com o Departamento de Alfândegas daquele país, tem uma venda, uma compra de carne suína muito mais elevada. Ela fica atrás apenas do mês de agosto de 2016. A elevação é tão forte que ela chega a ficar 63% superior ao mesmo período do ano passado. É o que nós vamos conferir agora na tela. Carne suína comprado pela China. Veja só que em agosto de 2016 é o maior volume de compras de carne suína feita pela China, ou importações, 192.340 mil toneladas. Em maio do ano passado, os chineses adquiriram 69.350 toneladas. Já em maio deste ano, veja como sobe 63%, chega a 187.450 toneladas de carne suína importada pelos chineses. Um fator muito importante em relação àquilo que vai acontecendo no cenário internacional. Um elemento importante a se destacar é que a China tem comprado mais carne mesmo, fazendo a importação de todos os tipos de carne com maior volume. Carne suína, que é a favorita no local, não seria diferente por conta dos focos de peste suína africana naquele país e na Ásia como um todo. Se nós considerarmos os 5 primeiros meses deste ano, a importação de carne suína da China alcança 658.900 toneladas. Portanto, uma alta de 19,2% sobre o mesmo período do último ano. Só que a tendência é essa importação continuar se elevando mês a mês a cada balanço divulgado pelos chineses. A partir de agora, eu falo um pouco a respeito de soja aqui no Agricultura BR. E, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o estado do Mato Grosso teve um esmagamento menor da oleaginosa dentro do estado. Quem explica os números é o repórter Valdir Pacheco. O volume de soja esmagado em Mato Grosso, em maio, foi divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, e a quantidade processada no estado somou cerca de 784.420 toneladas, que é 12,51% menor do que o obtido em abril e recuo de 3,48% em relação ao mesmo período do ano passado. No que se refere à margem bruta de esmagamento para maio, houve aumento de 23,08% se comparado ao fechamento referente a abril. O preço do farelo fechou com um acréscimo de 11,40%, enquanto o óleo valorizou 4,97% no mês passado. De acordo com o Instituto, o setor se encontra no mesmo ritmo de 2018, uma vez que no acumulado de janeiro a maio, este ano já soma 4,23 milhões de toneladas, ligeiramente acima dos 4,12 milhões de toneladas registrados no mesmo período de 2018.
Caso o setor continue firme, é possível que em 2019 Mato Grosso tenha um volume de soja esmagada superior se comparado ao ano passado, que somou 9,89 milhões de toneladas. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E ainda hoje eu falo a respeito dos números que serão apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta próxima sexta-feira, mostrando os estoques trimestrais do país. Mas hoje ainda temos números a serem divulgados pelo órgão norte-americano. Por lá, será apresentado o relatório que tradicionalmente é apresentado ou colocado à disposição do público na segunda-feira e sempre após o fechamento do mercado. Eu falo do acompanhamento de lavouras, que vem demonstrando atraso em relação às áreas de cultivo norte-americana, porque o clima por lá não ajuda. Aliás, quanto pior fica a situação dos Estados Unidos em relação ao cultivo no meio oeste norte-americano, melhor para os valores de negociação da soja. Esses números serão apresentados às 17 horas no horário de Brasília, então você acompanha eles na terceira edição do Agricultura BR, às 17h20. Vamos ver então como é que vem soja em Chicago, vinha subindo há pouco, você acompanha comigo agora os dados, os números, você tem aqui soja subindo 5 pontos, 4 a 5 pontos subindo agora, soja em Chicago, recuperando um pouco das perdas da última sexta-feira. A sexta-feira encerrou com uma queda de quase 12 pontos no mais curto prazo. Você vê a posição de julho a $9,08 o bushel. Agosto, $9,13 mais 6 por bushel. Assim vem os negócios com a posição de agosto. Setembro, $9,19 mais 6. E temos aqui novembro a $9,34 mais 6 por bushel. São os números que trazemos em relação à soja negociada em Chicago. Vou falar de outro fundamento importante para os preços da soja aqui no Brasil, é o dólar comercial. Muita movimentação, é semana de reunião do G20, nesse próximo final de semana, você tem um dos grandes eventos, juntamente com esse relatório trimestral dos Estados Unidos, falando de grãos no mundo, mas há uma expectativa de reunião entre Xi Jinping e Donald Trump que pode começar a dar ali alguma situação diferente em relação às conversas entre os dois países. Donald Trump, aliás, que hoje mais cedo se mostrou bastante insatisfeito com a posição do Banco Central norte-americano em relação à taxa de juros, ele queria logo uma queda, que a economia numa manutenção de aquecimento, não foi o que aconteceu, como você bem sabe, você checava essas informações na última semana aqui no Agricultura BR. Com isso, dólar, e também com questões internas aqui no Brasil, dólar recuava mais cedo, dólar continua em queda, vem com 0,70% de recuo nesse momento, a R$ 3,82 mais 3 para a moeda norte-americana. A última semana foi de queda para o dólar vai se aproximando da marca de R$ 3,80, teve recorde nos negócios para o índice Bovespa, na B3. Vamos falar um pouco sobre as expectativas para essa semana. Walter Pulga Júnior, nós temos algumas questões muito importantes para acontecer. Eu lembro que no começo do mês o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, dizia que no dia 26 de junho iria apreciar a votação da reforma da Previdência. Como é que está essa situação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, no que diz respeito ao que ocorre em Brasília, até que o mercado está muito calmo, Fabiano. A perspectiva para a reforma da Previdência e para encaminhamentos de algumas questões que envolvem a economia parecem calmas, pelo menos neste início de semana, depois aí de um feriado na quinta-feira, um volume de negócios até surpreendente na sexta-feira. Bom, o dólar continua em trajetória de baixa. Agora, o que define nesta semana a trajetória de queda do dólar é a possibilidade de queda de juros nos Estados Unidos e, mais do que isso, a perspectiva que em todo o mercado financeiro internacional se tem de que haverá recursos mais baratos a partir do segundo semestre.
há uma expectativa em todo o mundo de que os principais bancos centrais, na Europa, como já anunciou o Banco Central Europeu e também o Federal Reserve, de que nós teremos taxas de juros mais baixas, portanto, dinheiro mais barato. E isso traz a expectativa de que dólares, hoje, nos Estados Unidos, sairiam à procura de boas oportunidades em diferentes países do mundo, no caso, o Brasil. Bom, na semana passada nós já tivemos queda de 1,90% para o dólar, uma junção aí entre essa expectativa e a calmaria no andamento das reformas que se espera ocorram rapidamente aqui no Brasil, como a reforma da Previdência. Agora há pouco, você lembrava bem, a R$ 3,82, o dólar já recuava cerca de 0,70%, mas eu gostaria de ressaltar, Fabiano, que o dólar já operou abaixo de R$ 3,81 hoje. Na mínima do dia, ele chegou a ser negociado a R$ 3,80 mais 97, portanto já abaixo de R$ 3,81. Isso significa que rapidamente poderemos chegar aí à faixa de 13,80, que os analistas do mercado de câmbio esperavam já desde o início do ano. Nós temos falado isso constantemente aqui. Agora, é importante, Fabiano, ressaltar que a nossa bolsa continua em alta, viu? A bolsa subia agora há pouco, aliás, já passava de 102.600 pontos, e a expectativa é de que, após superar os 10.500 pontos, o que já aconteceu hoje, haja, na verdade, um espaço para subir mais e que o objetivo agora estaria na faixa de 105 mil pontos. É o que esperam, por exemplo, os técnicos do Itaú BBA. Agora há pouco a Bolsa já operava a 102.387 pontos, e subia 0,37%. Depois de ultrapassar a barreira de 102 mil pontos, o que se espera agora, Fabiano, é que a Bolsa continue em alta e há expectativa positiva aí no mercado. É esperar para conferir. É com você. Obrigado, Walter Puga, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco aqui. E aqui no Agricultura BR, vamos destacar agora como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros. Vem meio que dentro da estabilidade com a última semana, mas com ligeira queda. Você acompanha comigo agora na apuração da Grãos Corretora, como é que estão os negócios dos portos de Santos e Paranaguá. Temos valores de R$ 82,00 por saca de 60 quilos, neste momento, nesta segunda-feira, dia 24 de junho, é o que a Agricultura BR traz para você neste momento. E olha, vou para o intervalo comercial e eu te convido a participar do programa conosco. Você participa mandando sua mensagem no Twitter, no Facebook, manda no WhatsApp 67996562266. Tem gente que está acompanhando aí pela internet, você acompanha, tem as informações aqui do canal do Boi. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu falo um pouco a respeito desta semana que tem tanta coisa importante para acontecer e que influenciam o seu negócio. Voltamos já. Uma semana que deve ser marcada por muitas novidades, que tem muito compromisso sério acontecendo e que vai influenciar diretamente aí no seu negócio, seja você agricultor, seja você pecuarista. Então, vou falar agora um pouco desta semana que é muito importante. Olha, primeiro dado que eu trago é a respeito da reunião do G20, que reúne os maiores países do mundo sobre o aspecto econômico, o chamado G20, se reunindo em Osaka, no Japão, nestes próximos dias 28 e 29. É claro que a grande expectativa é do encontro entre o presidente da China, Xi Jinping, e também dos Estados Unidos, Donald Trump. Com isso, as especulações e a volatilidade de mercado tendem a ficar maiores. Isso porque há uma expectativa de alguma conversa, de alguns pontos a serem debatidos e, quem sabe, até uma retomada mais clara entre um acordo comercial das duas nações. Isso ainda é meio distante, mas depois de uma conversa entre os dois, quem sabe, pode ser que estejamos para ver tal coisa. Um outro ponto que eu marco nesta semana é realmente a consolidação das dificuldades que existem nos Estados Unidos pelos fatores climáticos sobre o meio oeste norte-americano. Aliás, essas instabilidades climáticas, e quando eu falo instabilidade é muita água, muita chuva e terra encharcada, faz com que se tenham esses ganhos que vimos agora recentemente na Bolsa de Chicago, para soja, para milho e para trigo. E, aliás, vamos, falando dessas três culturas, ter um outro importante documento sendo divulgado nesta próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de estoques trimestrais. E aí, o que se tem muito claro?
que as perdas para o milho devem ser bastante elaboradas, podem chegar até 40 milhões de toneladas, isso fica muito claro em relação aos estoques norte-americanos. Mas há quem diga que os estoques trimestrais de soja podem ter uma surpresa desagradável se você pensar em alta para o mercado. Isso porque no último relatório trimestral houve uma saída de 17 milhões de toneladas de soja norte-americana, que podem estar em várias localidades, nos golfos, nas áreas de embarque, entre outros fatores, já que foi exatamente neste período que voltou o rompimento com a China. Então, há de se aguardar. Aqui no Brasil, há expectativas em relação à reforma da Previdência. Eu lembro da promessa do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que apreciaria na Câmara a reforma da Previdência nesse próximo dia 26 de junho. Estamos na semana, vamos saber então se isso pode vir a acontecer. Isso muda claramente algumas situações de mercado que são bastante importantes. Mudo de tema agora, porque o Ministério da Agricultura confirmou o registro, a autorização de registro de 42 produtos. E é sobre este tema que eu falo agora com Walter Pulga Júnior, ele está aqui comigo. Pulga, é um fator importante para o produtor rural, porque ao contrário do que muita gente acaba falando, quando você tem o defensivo correto, você tem um risco de contaminação muito menor. É isso mesmo, e é muito importante para o produtor rural que tenha disponível produtos que até então, até pouco tempo, não eram registrados no Brasil, portanto tinham comercialização proibida, né? Bom, o Ministério da Agricultura aprovou o registro de 42 defensivos agrícolas pertencentes a diferentes empresas, viu, Fabiano? A Down AgroScience, por exemplo, da Bayer e também da Syngenta. É a liberação de alguns produtos que já aguardavam essa aprovação, né? Essa autorização de registro, em média há 4 anos, né, segundo o comunicado do próprio Ministério da Agricultura. Bom, com a publicação desses registros, o número de produtos já autorizados pelo Ministério da Agricultura desde o início deste ano chega agora a 211. Portanto, temos aí já este ano 211 produtos autorizados para registro no Brasil. Aliás, o mapa disse que essa velocidade maior agora para aprovação e concessão desses registros são resultado daquelas medidas de desburocratização que nós tivemos em anos anteriores. Já há 3 anos a legislação tem sido alterada, né? Agora, nos últimos 3 anos foram quebradas, importante ressaltar, patentes de ao menos 15 ingredientes ativos que antes eram comercializados apenas por uma empresa. Bom, da lista de registros, né, 29 são produtos técnicos equivalentes, ou seja, genéricos de princípios ativos já autorizados no país para uso industrial. Há outros 10 registros, 10 de origem química e 2 de origem microbiológica, que são produtos genéricos, que já estão prontos para serem utilizados em controles de praga na agricultura brasileira, o que informava o Ministério, destacando que a aprovação dos genéricos visa, lógico, baratear o preço dos defensivos. Então, tivemos a liberação de mais 42 defensivos agrícolas no país. No total, este ano, 211 defensivos já liberados. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde para você. Por aqui, o Agricultura BR segue. O assunto por aqui é milho. Os números foram apresentados na manhã desta segunda-feira pela consultoria AG Rural, que destacou uma elevação, um andamento de colheita no centro-sul do Brasil para a segunda safra do cereal, do milho, em 8,8 pontos percentuais, mostrando no total de colheita um avanço que fica muito mais acelerada esse processo de colheita quando comparado ao mesmo período do ano passado. É o que a Agricultura BR mostra para você agora, como é que vem a colheita geral no Brasil para o milho, no Centro-Sul, que é onde se cultiva a segunda safra, comparado aos períodos anteriores. E até o dia 20 de junho, de acordo com a AG Rural, a colheita do milho de segunda safra no Centro-Sul atingia 19%. No ano passado,
comparando aqui, você vê um avanço de 14 pontos percentuais, era 5% na mesma data no último ano. A média dos últimos 5 anos é a colheita estar para essa data do dia 20 de junho, é em 7%, então vem mais acelerado mesmo a colheita da segunda safra de milho no centro-sul do Brasil, destaque da consultoria AG Rural, que informou ainda que os estados do Mato Grosso e do Paraná são os mais adiantados. Neste momento, de acordo com essa empresa, vem no mesmo nível. Veja comigo aqui na tela que os 2 estados, de acordo com a AG Rural, vêm com a colheita no mesmo patamar, em 27% de área colhida. E são justamente os 2 estados com a maior produção do Brasil. Você tem o Mato Grosso como o maior produtor e o Paraná como segundo. Por aqui, a Agricultura BR fala de milho agora no cenário internacional. Eu já falei que neste final de semana, na sexta-feira, devemos ter um relatório trimestral de estoques dos Estados Unidos a comprovar um estoque bem mais baixo para o cereal naquele país. Isso, juntamente com os problemas climáticos nos Estados Unidos, no meio oeste norte-americano, tem garantido altas para os negócios com soja, trigo e milho. Vamos saber então como é que vem o milho neste momento. Vinha subindo há pouco, a alta continua entre 3 e 4 pontos neste momento. A posição de julho é negociada a $4,45 mais 4 por bushel. A posição de setembro é negociada a $4,51 mais 2. Dezembro tem a posição negociada a $4,57 mais 6. E a posição de março tem a posição negociada a $4,63 mais 4. É o que nós temos agora com as posições negociadas com milho no mais curto prazo na Bolsa de Chicago. Agricultura BR de volta e você sabe, estamos aqui pelo Canal do Boi, você acompanha todas as informações aqui pela nossa emissora, a emissora do agronegócio brasileiro. É o Canal do Boi aqui pela televisão, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. E você que acompanha a Agricultura BR, a edição 2, agora do meio-dia e 10, no horário de Brasília, acompanha também pela TV Imaculada Conceição, sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul. Então, olha, tem várias maneiras de você acompanhar aqui a programação e sempre ficar muito bem informado. E por aqui o assunto a partir de agora é o mercado do café. E a Federação Europeia do Café divulgou dados que mostram uma ligeira elevação nos estoques do produto lá para aqueles países. Vamos saber então como é que vem os números de acordo com a Federação. Nós temos aqui os meses de março e abril de 2019. Olha só, de acordo com a Federação do Café, Federação Europeia do Café, eles tinham no final do mês de março 11.360.000 sacas estocadas. E agora fica com 11.590.000 sacas estocadas. Esses são os números de estoques de café nos principais portos europeus que trabalham aí com esses dados. A alta aí trazendo em números fica 2% superior àquilo que se tinha comparado final de março com o final do mês de abril. E por falar em café, está na hora da gente ter a participação dos maiores especialistas do Brasil, que vem aí de uma tradição enorme. Estou falando de Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais. O Escritório Carvalhais é um escritório de quase 100 anos com a operação de mercado de café no país, e é com ele que eu vou conversar agora. Vou começar perguntando, Eduardo, a respeito desses números apresentados pela Federação Europeia do Café, que mostram uma ligeira elevação aí de 2% sobre os estoques de café para a Europa. Boa tarde, Eduardo. Como é que está essa situação dos estoques? Boa tarde, Fabiano. Esse aumento de pouco mais de 2% aí nos estoques europeus
Na verdade, são os grandes importadores europeus se adiantando à quebra de safra do Brasil deste ano. Ou seja, nós entramos numa safra de ciclo baixo, o consumo mundial continua crescendo. Ainda na sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou que o consumo mundial continua crescendo em uma média de 2,5% ao ano. Como a safra mundial deve cair nesse ano e os preços estão muito convidativos do café, os importadores se adiantaram e aumentaram os estoques. Isso aconteceu um pouco também nos Estados Unidos, mas o consumo vai muito bem e esse aumento de estoque tende a esse delta mais de estoque vai cair ao longo desse ano safra agora, 2019-2020. O aumento de consumo vem sendo liderado pelos países asiáticos, China, mesmo na Índia vem crescendo bastante, na Coreia do Sul. O Japão já se tornou um grande consumidor de café e o consumo não cai também, mesmo em mercados maduros, tradicionais, como o mercado europeu e o mercado americano. Aqui no Brasil nós sabemos que o consumo cresce acima de 2% ao ano, ou seja, só foi uma medida de bom senso deles aproveitarem os preços atuais baixos e aumentarem com os estoques. Na verdade, isso é ruim para nós, brasileiros, que vendemos café mais barato, mas os volumes exportados pelo Brasil nunca foram tão bons. Faz muito tempo que nós não exportamos tanto café como nós exportamos no primeiro semestre desse ano de 2019. Carvalhais, olha só, o ano safra aqui no Brasil está encerrando. Isso muda algo em relação a preços aqui, os preços para a saca do café, para o produtor, para o cafeicultor brasileiro, não tem agradado ninguém. Como é que fica esse cenário no seu entendimento? Não, eles veem, há uma tentativa dos grandes importadores de comprarem mais café, é só ver as exportações brasileiras. Quando nós terminamos esse mês de junho, que é quando termina o ano safra do Brasil, o ano safra do Brasil começa em 1º de julho e termina em final de junho. Nós vamos terminar agora, no final deste mês de junho, o ano safra 2019-2020. E ele vai ser recorde em exportação. Nós vamos fazer o maior volume de exportação em um ano safra, agora nesse ano safra 2019-2020. Isso em decorrência da nossa safra que nós tivemos, mas também pelo interesse comprador. Os preços são bons e o consumo continua crescendo. Como eles sabem que a tendência dessa safra que nós começamos a colher agora é ser menor, eles se adiantaram, aumentaram o volume de compra, é por isso que os estoques estão um pouco maiores em todos os lugares, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Mas, como eu disse, esse aumento de estoques vai cair novamente daqui de julho até o julho do ano que vem, quando nós devemos cair, as nossas exportações vão cair, porque nós não teremos café para manter o mesmo ritmo. Tá certo, Eduardo. Bom, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu quero saber agora qual que é a sua expectativa daqui para frente com o café no Brasil, com comercialização, com preços e aquilo que acaba impactando aí a vida do cafeicultor. Que essas exportações brasileiras foram muito boas, os volumes, e que o mundo vai continuar precisando de café, e já há um sentimento, começa a haver um sentimento que os preços bateram no fundo do poço. É difícil nesse mundo atual, que as coisas mudam muito, muito rápido, ter certeza de alguma coisa. Mas a semana passada, quando estavam no final da rolagem dos contratos com vencimento em julho para setembro, já se sentiu essa dificuldade de quem precisava rolar de conseguir comprar os contratos para setembro. Isso mostra que o mercado lá fora já começa a acreditar que esses preços são baixos. Vamos ver se isso se confirma. É bastante possível que daqui para frente, não que haja uma grande alta, mas que os preços tenham uma reação como mostrou a semana passada. Sempre em meio a muita volatilidade, sempre em meio a muito sobe e desce, tanto do preço em Nova York do café, como do nosso dólar frente ao real. Tá certo, Eduardo Carvalhais, sempre um prazer falar com você aqui no canal do Boi, falar contigo aqui no Agricultura BR.
O que o Eduardo Carvalhais, um dos maiores especialistas de café, acabou de trazer aqui ao vivo no Canal do Boi, essa relação, né, principalmente que temos hoje com o café no cenário internacional. O que se tem? Primeiro, um dos elementos essenciais para a existência e a precificação de qualquer produto. O primeiro deles é a relação à demanda. A demanda mundial por café é alta. O consumo é histórico. Nunca se teve um consumo tão elevado quanto se temos nos dias atuais. A produção internacional aumentou? Sim, aumentou. Ela é maior, mas ela é maior dentro, ou às vezes até menor, do que o crescimento que se teve pelo consumo. Acontece que os investidores que acabam negociando nas principais bolsas, e aí se lê café arábica na Bolsa de Nova York, a maior praça de negociação do mundo em relação a café, exercem, de fato, uma pressão negativa muito forte sobre os negócios com café, e isso reflete aí no bolso do cafeicultor brasileiro. Em valores nominais, os valores são mais baixos historicamente ou iguais àquilo que nós encontramos há 5, 6 anos. E fazer essa conta, fazer a comparação nominal sem nenhum tipo de correção é errado sobre o aspecto econômico. Você tem que colocar ali algum processo em torno do valor da moeda. E aí, quando o cafeicultor faz isso, ele percebe mesmo que o café tem um valor muito menor do que aquele que se tinha há 5, 6 anos. E essa é a grande questão hoje que se debate no Brasil, principalmente em relação a alternativas, como são os leilões de cafés especiais que podem vir a ocorrer. Vamos saber então como é que está o café em Nova York. Eu tenho aqui as posições na tela. Você tem aqui café em Nova York hoje subindo um pouco, posições de mais curto prazo negociadas acima da marca de $1 por libra-peso. A posição de julho é negociada a $1 por libra-peso mais 60. Setembro, $1, 1 cente mais 30 por libra-peso. Dezembro, $1, 4 centes mais 80 por libra-peso. E março de 2020, $1, 8 centes mais 25 por libra-peso. Ligeira melhora sobre os valores negociados com café arábica na Bolsa de Nova York, mas não se empolgue tanto, porque você acabou de, quem está acompanhando a Agricultura BR desde o começo, viu que o dólar recua, dólar hoje vem aí na marca de R$ 3,82, chegou a ser negociado hoje abaixo de R$ 3,82. É apenas uma compensação sobre valores de negociação com a moeda norte-americana. Por aqui trazemos em destaque a saca do café robusta, como é que estão as negociações do café robusta lá na Bolsa de Londres, em tonelada, né, a referência mundial, referência importante para os negócios com o Conilon aqui no Brasil, principalmente no estado do Espírito Santo, maior produtor. Vamos saber como é que estão as posições, por lá vem alta também, você tem aqui os negócios na tela, posição de julho para café robusta na Bolsa de Londres, é negociada a $1.389 por tonelada, sobe 0,57%. Setembro, $1.418 por tonelada, alta de 0,57%. Novembro de 2019, elevação de $1.445 para $1.445 a tonelada, eleva 0,20%, é a mesma alta encontrada na posição de janeiro de 2020, que é negociado neste momento a $1.470 por tonelada. Já participou do programa Agricultura BR? Então participe. Participando ou não, participe a partir de agora. Você pode mandar sua mensagem, sua dúvida, foto, vídeo no nosso WhatsApp. O número está na tela, é o 67996562266. Eu aguardo a sua participação.
Olha, daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar a respeito da produção de algodão no Mato Grosso, que está em elevação, e como que anda a semeadura do trigo lá no Rio Grande do Sul. Está acelerado o processo por lá e você pode acompanhar tudo isso que eu disse aí através do seu telefone celular. Exatamente, você pega o seu telefone aí, você ali na loja de aplicativos, baixa o app do SBA Play e consegue acompanhar tudo o que acontece aqui na nossa programação. Tem informações, tem notícias e muito mais. Então conheça SBA Play. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com mais informações. E o Agricultura BR você acompanha das mais diversas maneiras. É claro que você acompanha aqui pelo canal do Boi, pela televisão, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Você que está ligado aí nas mídias sociais, você acompanha toda a nossa programação. No caso da Agricultura BR, você tem mais uma alternativa. Você acompanha além do canal do Boi, para quem está no Mato Grosso do Sul, acompanha em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Então, sem informação você não fica, você acompanha a Agricultura BR aí pelas mais diversas mídias, pelo canal do Boi e, claro, também pela TV Imaculada Conceição. Por aqui eu vou falar agora de algodão. E o algodão teve um bom momento no mercado, aí com isso trouxe uma elevação das áreas de cultivo no Brasil e lá nos Estados Unidos. Agora uma certa pressão em relação a preços, mas o fato é que a coisa continua acontecendo, principalmente no estado do Mato Grosso. Houve ali um planejamento de elevação de áreas e ela de fato aconteceu. Quem vai nos mostrar agora e trazendo os números do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária é o repórter Valdir Pacheco. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou o custo de produção do algodão em Mato Grosso para a safra 2019-2020, apresentando mais uma alta nas despesas no campo, referente a maio. A nova estimativa aumentou 1,45% do custo variável e 1,42% para o custo operacional comparado ao mês anterior. Desta forma, os custos ficaram previstos em R$ 8.955,67 por hectare e R$ 9.146,80 por hectare, respectivamente. O Instituto conclui que esse acréscimo nos gastos foi pautado pela elevação do dólar, resultado de tensões políticas brasileiras ligadas à reforma da Previdência, refletindo nos insumos que são cotados em dólar, com maior impacto nos preços dos defensivos agrícolas e sementes de algodão. Para que o produtor consiga cobrir seus custos, é essencial que negocie sua pluma a um preço médio de R$ 78,77 arroba por hectare. Com isso, é necessário que o produtor continue atento ao planejamento dos seus custos, visando uma maior otimização nos gastos com sua lavoura e proporcionar uma maior margem de rentabilidade. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Fala agora sobre trigo aqui no Agricultura BR e sobre os últimos números que foram apresentados pela Emater do Rio Grande do Sul. E de acordo com o órgão gaúcho, por lá na última semana, o avanço foi de 10 pontos percentuais sobre a área de plantio para o cereal e agora atinge 55% da área destinada ao cultivo do trigo. Lembrando que Rio Grande do Sul, juntamente com o Paraná, são os dois maiores produtores desta cultura. Vamos saber como é que vem então o trigo no Rio Grande do Sul. Veja só que chega até o último dia 20 de junho a 55% é o que nós temos aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Comparando a uma semana antes, você vê aí o avanço de 45% e você tem aí a posição de junho. Ano passado estava em 60%,
portanto, vem com 5 pontos percentuais de atraso frente àquilo que acontecia no último ano para o cultivo do trigo no Rio Grande do Sul. E o Agricultura BR, daqui a pouco, vai trazer para você um estudo que mostra que a China, em relação às suas importações de produtos agrícolas, reduziu muito a compra de produtos norte-americanos e aumentou a compra de produtos brasileiros em 22%. É o assunto de logo mais do Agricultura BR, que vai para o intervalo, não antes de convidá-lo para participar do programa, que você pode participar através do Facebook, do Twitter ou do WhatsApp. O número é 67996562266. Agricultura BR. Volta já! Vou falar agora de um termo econômico que chamamos de desembolso. É o desembolso chinês em relação à aquisição de produtos agrícolas. E esse desembolso da China em relação a produtos agrícolas dos Estados Unidos caiu entre janeiro e maio, e caiu muito. Ele foi reduzido, quando comparado ao mesmo período do ano passado, em 55%. É isso mesmo. A China, que já no ano passado, nesse mesmo período, já comprava menos, foi quando começou essa situação de desacordo comercial com os norte-americanos. Agora, mais de um ano depois, as reduções ainda são maiores. E quem ganhou com isso? Brasil. Brasil, que já tinha elevação nesse período no ano passado, é sempre bom lembrar que quando compra menos dos Estados Unidos, compra mais do Brasil, também tem elevação. Mesmo sobre aquele período que já subia, sobe ainda mais, sobe 21%. Mas vamos fazer o seguinte, vamos olhar na tela, que é mais fácil para o produtor rural, para o telespectador entender. Veja só aqui a importação de produtos agrícolas de janeiro a maio de 2019, ou desembolso chinês. Os números são do Ministério da Agricultura e de Assuntos Rurais da China. Eu não coloquei Assuntos Rurais ali porque fica muito grande o nome. Ministério da Agricultura da China já está de bom tamanho. E olha só, em relação aos norte-americanos, os chineses gastaram de janeiro a maio desse ano 4 bilhões e 800 milhões de dólares. Uma queda de 55%, de acordo com o Ministério da China. Já em relação ao Brasil, o desembolso chinês, ou compra, o que eles gastaram com produtos agrícolas do Brasil, sobe 21% para 11 bilhões e 70 milhões de dólares. São os números em destaque aqui em relação às compras chinesas, ao desembolso chinês para o período de janeiro a maio de 2019, comparado ao mesmo período do ano passado. Evidente que a principal causa é o desacordo comercial, ou conflito comercial, melhor dizendo, entre Estados Unidos e China. É por isso que essa semana é tão importante, já que tem reunião do G20, com expectativa de reunião, de encontro entre Donald Trump dos Estados Unidos e Xi Jinping da China.
O assunto aqui no Agricultura BR é a melancia e a safra 2019-2020. No estado de São Paulo, os produtores já começaram os preparativos para o cultivo da fruta. Quem fala um pouco a respeito dos números e aquilo que pode acontecer nessa safra é o repórter Gustavo D'Angelo. Os preparativos para a principal safra de melancia, referente ao ciclo 2019-2020 aqui em São Paulo, já começaram. Até o momento, os produtores têm concentrado seus esforços na procura por terras para o plantio, que deve ser iniciado nas próximas semanas. Mas, de acordo com agentes consultados pelo Hortifruti CPEA, está difícil encontrar terra na região, devido à competição com outras culturas, como amendoim e cana-de-açúcar. Quanto aos trabalhos de plantio, em Marília e Oscar Bressani, a previsão é de que se iniciem em julho, se intensifiquem em agosto e se encerrem em setembro. Já em Itápolis, as atividades terão início apenas em agosto, se intensificando em setembro e finalizando no mês de outubro. Boa safra então aí para os produtores de melancia. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Tá aí mais uma temporada, produtores de melancia lá no estado de São Paulo. É sempre importante porque abastece ali a maior região consumidora do país. Agora nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos voltar com mais informações aqui no Agricultura BR. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o mercado de soja, falo também sobre o mercado de milho. Então nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta, vamos falar agora sobre assuntos que são importantes para o produtor de soja. Há muita movimentação e expectativa para mercado, tanto no cenário internacional quanto doméstico aqui no Brasil. No cenário internacional, você já sabe, aquela reunião que há do G20, né? O G20 se reúne nesse final de semana, há a expectativa de encontro entre os presidentes da China e dos Estados Unidos. Um outro fator também importante a destacarmos é em relação ao que vai ser divulgado na próxima sexta-feira no relatório trimestral de estoques dos Estados Unidos. Esse relatório trimestral, ele pode trazer ali, talvez, alguma situação maior de soja em estoque norte-americano. Por quê? Primeiro, porque o principal comprador não faz aquisição junto aos norte-americanos, e segundo, que teve ali no último levantamento 15 até 17 milhões de toneladas de soja que deram como fora dos estoques oficiais, mas que pode aparecer agora, já que não foram embarcados, pelo menos, nos acompanhamentos que está sendo feito pelos órgãos oficiais norte-americanos. Então, é aguardar para ver. A situação para milho é melhor, muito melhor, já que realmente os estoques norte-americanos estão sendo consumidos. Vamos mostrar então como é que vem soja. Na abertura desta edição, soja vinha em alta. Você tem aqui a posição de soja em Chicago. A alta vai se fortificando. Agora varia entre 5 até 7 pontos neste momento. Posição de julho vem a $9,09 mais 6 por bushel. Agosto, $9,15 por bushel. Setembro, $9,21 mais 2. Novembro, negócios agora $9,33 por bushel. É o que temos agora com soja negociada na Bolsa de Chicago. Assunto agora é a moeda americana, é o dólar. Vamos saber agora como é que o dólar vem operando no Brasil. Hoje o dólar, como o Walter Pulga destacava aqui nesta edição, chegou a ser negociado abaixo de 3,82, vinha agora há pouco com uma queda de 0,70%. Vamos ver como é que vem agora. A queda continua muito parecida, 0,66% de queda a R$ 3,82 mais 4 para o dólar comercial no país. A realidade do dólar vai ficando distinta por conta das alterações da economia internacional, principalmente norte-americana, e também aqui no Brasil.
Por aqui o assunto agora é milho. Milho entra realmente na berlinda aqui do Agricultura BR, do Canal do Boi, por conta daquilo que se espera para essa semana. De novo, nós falando daquele relatório trimestral que será apresentado na sexta-feira, você vai acompanhar ao vivo no Agricultura BR, na edição de sexta, e ele pode trazer a confirmação de um estoque muito menor. Já é uma situação passível, já é uma questão já realmente comprovada que há assédio de compradores norte-americanos de milho que querem fazer aquisições aqui no Brasil para a produção de etanol lá nos Estados Unidos. Então, isso já é muito claro. Isso ajuda a fortalecer o mercado. E a produção norte-americana deve ter muito problema por conta das questões climáticas. O milho lá não foi cultivado dentro da janela ideal. Então, isso já mostra a situação precária para o milho dos Estados Unidos e por que os valores internacionais vêm com patamares muito maiores, inclusive em Chicago. Veja comigo, então, como é que vem as posições negociadas para o cereal na Bolsa Norte-Americana. Nós temos aqui as posições ganhando de 4 a 5 pontos. Posição de julho, neste momento, é negociada a $4,46 mais 6 por bushel. Posição de setembro ganha 5 pontos, é negociada a $4,52 mais 4 por bushel. Dezembro, a posição também negociada com alta de 5 pontos, vem a $4,58 mais 6. E março de 2020 tem a posição negociada a $4,64 mais 2, vai ganhando 5 pontos neste momento. Nós temos um mercado um pouco mais sólido para a milho. Há muito tempo a gente não vê milho com valores tão elevados. Milho, inclusive, estava com muita dificuldade para manter há alguns meses, né, aquela marca de 3,5. Pelo que se fala pelos consultores e quem é analista de mercado nos Estados Unidos, só é remunerador para o produtor norte-americano acima de $4, e esses valores começaram a aparecer naturalmente desde quando começou a ter esses grandes problemas com as áreas de cultivo nos Estados Unidos. Aliás, para falar em áreas de cultivo, hoje às 17 horas no horário de Brasília, o Departamento de Agricultura norte-americano lança o relatório de acompanhamento de lavouras. É um relatório semanal e você acompanha na terceira edição do Agricultura BR, que vai ao ar às 17h20. O Agricultura BR traz agora a última notícia em destaque nesta edição, porque neste final de semana, lá nos Estados Unidos, as chuvas foram intensas sobre as áreas de produção, no chamado meio oeste norte-americano. O chamado Corn Belt teve chuvas intensas com queda de granizo, realmente impressiona. Eu estava olhando agora há pouco no Twitter de alguns produtores norte-americanos, os registros de fotos, de imagens, e você vai ter isso na terceira edição de hoje, às 17h20, mas chuvas muito intensas, chuvas com granizo. O que a previsão do tempo norte-americana espera agora? Depois dessa tempestade que caiu sobre o meio oeste norte-americano neste final de semana, é claro que nesta semana deve chover menos, a expectativa é menor de chuva. Entretanto, os depoimentos, as declarações que estão sendo dadas pelos produtores dos Estados Unidos em suas páginas na mídia social Twitter, e aí todo produtor rural que tem acesso também pode ir lá e verificar, você tem ali realmente situações espantosas com a quantidade de água e também de gelo que caiu sobre as áreas de produção norte-americanas. É importante lembrar também que a contagem para o acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano começa numa segunda-feira e encerra no domingo. Portanto, ele vai trazer tudo o que aconteceu
em relação às áreas de plantio dos Estados Unidos. Até este último domingo, é muito provável que esses dados estejam sendo trabalhados neste momento. Os levantamentos, né, os dados dessa segunda-feira aparecem lá na próxima segunda. Então, fique de olho aqui na programação do Canal do Boi, você vai saber um pouco mais a respeito disso. Hoje, na terceira edição do Agricultura BR, isso impacta diretamente aí no seu negócio com soja e impacta também aqui no negócio com milho no Brasil e até quem compra milho no Brasil, porque tudo isso também tem elevado o preço do milho no país, aqui no Brasil. A Agricultura BR vai encerrando por aqui. Nós vamos voltar a partir das 17h20, porque você já sabe, este é a Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!